Sempre. Eu nasci em Brasília, mas com 3 anos eu fui para São Luís do Maranhão. Então, eu passei toda a minha infância em São Luís do Maranhão. Eu fui com a minha mãe, meus pais eram separados. E eu vivi uma realidade muito simples, né? Eu vivi num subúrbio, em São Luís. Depois disso, numa praia de pescadores. Ajudei a criar meus 3 irmãos maternos desde muito cedo. Trabalho desde muito cedo, com 10 anos. A minha vizinha da frente era revendedora da Natura. Eu ajudava ela, ia de casa em casa para ganhar, né, alguns produtos. Sim. E ganhar um dinheirinho para ajudar. Sempre fiz isso, sempre ralei demais. Ajudava muito a minha mãe, então saí com 13 anos de lá, mas eu já levava todos os meus irmãos de ônibus para a escola, levava e trazia. E era assim, 9, 5, 3, sabe? Então, fazia comida, cuidava de tudo. Sei o que é essa realidade. E com 13 anos eu acabei sofrendo um abuso e eu fugi de casa, só que eu tinha pra onde ir, porque meu pai morava em Brasília, eu fui pra casa dele e lá eu tive a oportunidade de estudar, né? Eu sempre fui CDF, mesmo no Maranhão, mas a escola era infelizmente não se comparava, né? Então eu lembro, nunca vou esquecer isso, a minha primeira nota como uma nerd foi um 5 em Brasília. Eu descobri que eu tinha que ralar muito mais. Fiz isso, acabei entrando na universidade lá de economia, fiz o curso, fui pro mestrado. E aí, quando terminou o mestrado, eu vim para São Paulo para trabalhar. E aí trabalhei, São Paulo me deu tudo, assim. Eu tô aqui há 20 anos. E eu cheguei exatamente para ganhar dinheiro, ralar, conquistar meus sonhos. Acabei alterando a minha vida, a da minha família também. Trouxe os meus 3 irmãos maternos para morar comigo. Mais recentemente a minha mãe, tá todo mundo bem, graças a Deus. E é isso, casei, tô com meu marido já há 14 anos agora, que é meu melhor amigo também. Legal. E tive meus filhos, e desde o nascimento da Luna, uma coisa mudou em mim, sabe, Carlos? Eu vi que eu tinha alcançado muito mais do que um dia eu sonhei, mas eu não queria... Primeiro, uma sensação grande de que a minha filha não ia passar pelo que eu passei, mas que essa é a sensação no Brasil inteiro. E que ela não podia viver nessa bolha, né? Não é meu. Eu continuo indo para São Luís, aqui mesmo em São Paulo a gente tem contato com todas as realidades. E então uma angústia muito grande desse país que não saiu do lugar. A minha realidade mudou muito, mas a das pessoas ficou parada no tempo. E como economista, tendo estudado a realidade de um monte de coisa que deu certo, a minha vida inteira foi uma busca incessante. Por que países dão certo, por que países dão errados, por que alguns vão bem, outros fracassam. Foi sempre tentar entender isso. E consigo ver por que o Brasil dá tão errado. Então, e aí foi quando eu recebi o convite do Guedes para ir para Brasília e comecei essa trajetória aí. Antes do Guedes, eu quero entender o que te levou ao mercado financeiro e o que exatamente você fazia. Você participou do Itaú, Bradesco. Quais foram eu fui economista em diversas instituições. Primeiro, quando eu fui fazer economia, o que mais assim, a grande pergunta que eu queria responder é por que a desigualdade é tamanha e por que alguns países, pessoas, empresas dão certo e outros não. Era uma pergunta genuína, né? De alguém que viveu no Maranhão e depois em Brasília. Porque, cara, do Maranhão para Brasília, Brasília é uma terra da fantasia, entendeu? É inacreditável que eles roubam dos nossos impostos, aqui de São Paulo principalmente. Então é uma terra de fato da fantasia. Comparado com o Maranhão, que é o estado mais pobre hoje do Brasil, eram 2 mundos, né? 2 realidades. Minha família também eram 2 realidades muito diferentes. Então, e aí eu acabei aprendendo que não era uma questão de desigualdade, mas sim de pobreza, né? E o nosso problema como país é que a gente, infelizmente, nós somos pobres. Nós tínhamos que melhorar muito. Isso que leva ao crescimento, à liberdade e várias outras coisas. Mas isso eu fui descobrindo ao longo do caminho. E quando eu vim para São Paulo, eu comecei no mercado financeiro como economista, estudando diversos países para escolher aqueles que eram as melhores opções de investimento. E, infelizmente, eu era aquela chata que sempre constatava que era melhor investir em qualquer outro lugar e não no nosso país. Isso me doía muito. Por quê? Porque só para te dar um parâmetro, a renda média de nós todos aqui, de todos os brasileiros, cresceu por pessoa cerca de 30% nas minhas 4 décadas de vida, nos últimos 40 anos. O resto do mundo, 130%. A gente só ficou 100%. A gente só deixou de dobrar
a renda mais um pouco. Então, assim, foi uma oportunidade perdida de gerações. Isso é muito, muito triste. E ao longo do meu processo, o que eu vi no mercado foi isso. Foram vários países que conseguiram sair de uma situação de pobreza e ultrapassar a gente, sabe? Dobrar em relação à nossa renda. Então, eu vi muitos países enriquecendo e a gente ficando para trás. Então, eu entendia isso muito bem. Então, basicamente, o que eu fazia era essa comparação de onde investir e chegar, na maior parte das vezes, a essa conclusão de que tinham opções melhores do que o nosso país. Tanto na Bozano quanto no Itaú? No Itaú foi isso, no mercado internacional, no Bradesco, na Bozano. Fazer essa análise, então, internacional. Análise, comparação. Eu tive o prazer, né, o privilégio de conseguir estudar a fundo mais de uma dezena de países e entender muito bem por que dava certo e por que aqui estava dando errado. E entender, no fundo, quais são os nossos principais problemas, né? E por que isso chamou a atenção do Paulo Guedes? Você já tinha algum conhecimento? O Paulo me convidou para trabalhar, inclusive na Bozano, grávida de 3 meses. Olha que loucura, gente. Eu fiz algumas entrevistas, tinha um time com quem eu já tinha trabalhado antes, na Quest ainda, que foi para o Itaú e que acabou montando uma asset que acabou juntando com a do Paulo. E eu tive uma hemorragia assim que eu me descobri grávida da minha primeira filha, e eu fiquei 1 mês e meio de cama, totalmente de cama. Quando eu voltei para trabalhar, tinha literalmente uma pessoa trabalhando no meu lugar. Enfim, e aí eu pedi para sair, porque não fazia sentido. E aí foi nisso que eu recebi esse convite inusitado, com 3 meses de gravidez. Esse time com quem eu já tinha trabalhado estava montando esse novo negócio em parceria, e aí ele me entrevistou e a gente teve uma identificação muito grande da forma de pensamento, e sempre, desde então, virou um grande amigo e um mentor. Saiu do mercado financeiro e foi entender a fundo como que funciona. Na prática. Funcionam as coisas em Brasília. É isso. Qual foi o choque? Gigantesco. É bizarro. Cada gaveta que eu abri, era isso, assim, cada gaveta. Eu lembro que eu cheguei pro secretário na época, que era o Salim Matar, e eu falei: Salim, aqui tem que ter uma renovação, cara, porque a gente precisa de sempre alguém com a capacidade de abrir a gaveta e gritar, e não se... Porque depois é tanto absurdo, mas tanto absurdo, Carlos, que você começa a ficar, tudo bem, entendeu? É que nem o médico, que eu acho que a primeira vez que abre alguém, é uma sensação, e depois com o tempo, né, que você banaliza aquilo ali. Dá uns e eu exemplos dizia aí de isso. Absurdos pra galera. Cara, para início de conversa, a gente não sabia quantas empresas o governo federal tinha participação. Então a gente descobriu que havia participação em quase 700 empresas. E não tinha isso mapeado. E é óbvio, e essas empresas a gente indicava conselheiro, dirigente, ou seja, alguém ali estava indicando. Mas isso vem de longa data, né? Longuíssima data. A gente demorou 1 ano para fazer a contabilidade de tudo. A mesma coisa a gente cuidava também, por exemplo, dos terrenos, né, do governo federal, todos os prédios, todos os imóveis. Sim, e nos 4 anos que a gente ficou lá, a gente não conseguiu levantar tudo, entendeu? É esse nível, assim, não sabe o que tem. Coisa e nem sabe o que tem. Lógico que alguém sabe e que está sendo usado. Todos esses lugares estão sendo usados, alguém sabe disso, esses nomes estão sendo indicados. Tá na mão de alguém, gente, mas não tem transparência. Mas estando no Ministério da Economia, não tinha ao certo o que temos aqui. Não, tem o que uma é bem outra... patrimonial nisso aqui, pô, não sabemos. Não sabemos. Nossa. E outra coisa, por exemplo, uma das estatais, a gente obviamente alterou os dirigentes dessas empresas todas, porque a gente entrou e, tirando o governo Temer, o que a gente tinha visto antes era o Petrolão, Mensalão, então trocamos, né, a maior parte dos dirigentes, dos administradores, dos conselheiros. E eu lembro que teve uma mudança grande de um conselho de uma das empresas, que era faca na caveira, assim, e que chegou lá para mudar, e um dos conselheiros de administração botou uma arma na mesa: quero ver quem vai me fazer assinar essa ata. E a gente teve que, enfim, chamar as forças de segurança, foi todo um processo, mas é nesse nível, entendeu? É nesse nível. Nível de gangster, né? Não, é nível de máfia mesmo. A coisa o buraco é muito, 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 muito mais embaixo do que eu imaginava. E olha que eu tô acostumada a estudar Brasília, eu entendi ali, né? É por isso que eu falo que eu fui meio, como é que eu vou falar? Inocente
achando que o nosso problema era economia, sabe? Eu fui para Brasília um pouco inocente. Eu achei que a gente fazia más escolhas econômicas e por isso que a gente era um país subdesenvolvido. E eu voltei entendendo que é uma questão muito pior. É uma questão, de fato, de que a gente está lidando com crime. De dominação, de poder. De dominação, os donos do poder, tudo dominado mesmo, sabe? Eu voltei com uma questão institucional, uma visão muito mais clara de qual é o problema. E foi isso que me acabou me levando para a política, porque eu falei, não é possível. Não é possível. Eu não quero ter, não dá para ter esse tipo de diálogo, entendeu? Não dá para ter o tipo de diálogo que se tem em Brasília se a gente quer ser, de fato, se eu realmente quero construir um país melhor para os meus filhos e para todos nós. Marina Helena é uma economista e política do Partido Novo, candidata à Prefeitura de São Paulo em 2024. Com uma trajetória marcada pela defesa de ideias liberais, Marina já ocupou cargos relevantes, como diretora de desestatização no Ministério da Economia durante a gestão de Paulo Guedes. Além disso, foi presidente do Instituto Millennium, onde se destacou por defender o empreendedorismo e a redução de impostos. Nas eleições, Marina tem focado suas propostas em áreas críticas como segurança pública e desigualdade. Ela propõe, por exemplo, armar agentes de trânsito e adotar uma política de tolerância zero contra o crime organizado na Cracolândia. Outro ponto importante da sua campanha é a geração de empregos como forma de combater a pobreza, criticando a desigualdade social, mas afirmando que esta é inevitável no sistema capitalista. Marina Helena já enfrentou desafios na campanha, como a exclusão do debate da Band devido à representação do seu partido no Congresso, mas tem se consolidado como uma candidata de direita, crítica ao governo Lula e ao atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. Ela também defende a terceirização de escolas municipais e o fim da ideologia de gênero na gestão pública da cidade. A candidata acumula 4% das intenções de voto, segundo pesquisa Datafolha, e seu patrimônio declarado em 2024 é de 9,7 milhões USD,